Boa noite. Bom, primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Frank, sou docente da Universidade Federal do Acre, do curso de Geografia. Estou aqui no Paraná, aqui em Ponta Grossa, no doutorado, que é no programa de pós-graduação em Geografia. Sou da área física, um bacharel, um mestrado em desenvolvimento regional e agora estou postulando o doutorado em Geografia. É um prazer, primeiramente, posso dizer a todos que é a minha primeira vez, nesse sentido, trabalhando com essas ferramentas, com essas plataformas, e eu acredito que é uma possibilidade enorme de trocar informações, disponibilizar, trocar conhecimento, e isso vai ficar para a minha vida e para a vida de vocês também. Em um outro momento, quem sabe a gente pode, nós vamos com certeza nos encontrar, lá na prova, entendeu? Acho que eu vou participar desse momento também com vocês aí. Podemos começar? Tudo ok aí? Tá? Então vocês têm esse quadro de abertura, a nossa disciplina de Geomorfologia 1. A geomorfologia ela é uma disciplina do curso de Geografia. Teoricamente é uma ciência que ela estuda as formas do relevo na superfície, tem um objeto específico de estudo e tem um campo de estudo também muito bem definido. Então vamos ver isso aí mais para frente e espero que a gente tenha tempo para a gente observar tudo isso. Então vamos lá. Introdução aos conceitos geomorfológicos. Para iniciar seus estudos, seria importante pensar sobre as formas de relevo. O que são formas de relevo? É o aspecto do modelado na superfície terrestre. Vocês, aqui no Paraná, têm inúmeros exemplos sobre questões de forma de relevo. Temos aqui a escarpa devoniana, temos o cânion do Quartelá, temos o Parque Vila Velha. Aqui na região de Ponta Grossa temos as Furnas Gêmeas, o Buraco do Padre, inúmeras cachoeiras, uma geodiversidade geológica e morfológica impressionante. Na região que eu venho, temos também uma certa limitação. Então, pense sobre a geomorfologia da área central da sua casa, da sua cidade. Uma possibilidade que você pode começar a descobrir os aspectos da geomorfologia ou as formas de relevo, como ela como é que ela interfere ou como é que ela se correlaciona com esse modelado de superfície e essa organização do espaço. A organização da cidade de vocês. Existem outras cidades, algumas áreas dentro de cidades, com áreas com relevos extremamente declivosos, em torno aí de 25, 30 graus de declividade, então, que são ocupadas. Algumas têm problemas com áreas de risco, outras nem tanto. Isso é um caso, vocês podem ir na área de vocês, na região de vocês, começar a observar. É uma observação simples. A geomorfologia é uma parte do princípio da observação. Então, o geomorfólogo, que é o pesquisador especialista para a temática, parte para uma observação e depois uma análise e as descrições, ou as descrições e as análises. Mas a observação ela é importante. Observar o que está ao seu redor. Assim você terá elementos suficientes para perceber que as formas do relevo são complexas e variadas, e que o homem tornou-se ao longo da história um importante agente modificador da paisagem. Dentre
todos os elementos que atuam na modificação da paisagem, o homem ou a atividade antrópica, ela é muito latente, muito presente. Desmatamento de áreas para a construção de residências, ocupação de fundo de vales, ocupação da margem dos rios, necessariamente com a sazonalidade da precipitação, o rio ou a proximidade com o rio, ele vai atingir uma área elementar dentro da sua zona e vai atrapalhar diretamente a vida dessas pessoas. Vai causar prejuízos e muitos relatos também, infelizmente, pode causar até morte. O tempo geológico e o espaço geográfico. Em qualquer momento, o tempo geológico, o relevo terrestre, é resultado da procura do equilíbrio entre as forças resultantes dos fenômenos internos. Tendência ao fluxo da astenosfera, os hotspots e a movimentação das placas tectônicas, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, com as suas consequências, com a orogênese, com o vulcanismo, com os terremotos. Tudo isso influencia na modelagem e na formação das estruturas terrestres. E dos fenômenos internos, do intemperismo físico, químico e biológico, a denudação, a erosão pela precipitação, a erosão laminar, a sedimentação, soerguimento isostático e, mais modernamente, a ação do homem, como já me referi anteriormente. Essa imagem, ela demonstra a Terra, um modelo extremamente fatiado. Um momentinho, por favor, que caiu, mas ainda o áudio não funciona. Bom, Líria, você tem que sair da sala e voltar novamente. Então, aqui os modelos da Terra em fatias, saindo do manto superior até o núcleo do centro da Terra. Eu espero que, anteriormente a essa web, alguns de vocês, com certeza, vocês tiveram um certo tempo de dar uma passadinha, né, com uma leitura prévia do material que foi enviado. Aqui tem algumas pessoas que estão fazendo algumas perguntas, né, e nós vamos responder. Luiz e Erlon, no momento, eu vou dar uma pausa e a gente vai voltar, vai responder as perguntas, vai fazer um diálogo, né, porque tem muita coisa ainda para a gente ver. Então a gente vai chegando e vai, então, logicamente, perguntando as curiosidades necessárias de vocês. Mas um soerguimento isostático e da orogênese. Essa imagem, ela está indexada nesse site que está aqui embaixo. É um site de inúmeras figuras, imagens, gráficos, fotografias e tudo mais, que vocês podem também acessar. Aqui, a estrutura interna da Terra, como eu havia falado. Né? E você tem a crosta terrestre, essa parte externa. Aqui tem a astenosfera, aqui tem a crosta, aqui você tem o manto superior e uma faixa de transição. Você tem um núcleo interno, um núcleo externo, perdão, e o núcleo interno. Aqui saiu um pouco, na verdade ela saiu mas tudo bem. Essa imagem, ela está fazendo uma referência ou uma correlação com a Lua. Vocês puderem observar, a Lua também tem semelhanças com a Terra, principalmente do ponto de vista da sua organização. Vou voltar aqui novamente. Então, a Terra em fatias
e você tem a crosta, o manto superior, o manto inferior, você tem o núcleo externo e o núcleo interno. Toda essa reorganização, as forças endógenas, que nós vamos falar mais sim como as forças exógenas, as forças endógenas, elas acontecem no centro ou em subsuperfície, elas tratam ou também vão se projetando do ponto de vista da estrutura terrestre. Cadeias de montanhas, soerguimentos. Por exemplo, tem uma cadeia de montanha no Brasil, um soerguimento bem recente, que é a cadeia andina, né? Fruto do atrito por subducção da placa de Nazca com a placa sul-americana. Nós vamos ver aqui um momento mais para frente. Então, com a questão algumas pessoas fazendo referência à imagem, depois eu vou disponibilizar esse material todo para vocês, tá? E o link para a busca está aqui embaixo. Muitos chegaram depois, e eu vou aqui só repetir a nossa primeira parte da introdução. Falei lá em off com vocês, nós vamos assistir, vocês vão assistir aí na casa de vocês, no local de trabalho onde vocês estão, 2 vídeos. Um sobre o vosso alocamento e outra sobre os movimentos de massa no Rio de Janeiro. Então, são vídeos interessantes e que vocês vão poder observar dentro do contexto aqui a que nós estamos nos referindo e por que isso acontece, de que forma acontece. Novamente, a estrutura da Terra, a crosta terrestre, voltando para a crosta terrestre, o manto superior, o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. A crosta continental ela é formada essencialmente por silicatos aluminosos. Silício e alumínio. Desculpa, sílica e areia. Silicatos aluminosos. Então, o silício e o alumínio. Vocês vão ver na literatura, ou onde vocês possam pesquisar, vocês vão ver que é o Cial, que tem uma composição, né, semelhante do granito. Essa relação da crosta continental formada por esses silicatos aluminosos, o silício e o alumínio, tem em média, aproximadamente, que foi entre 25 e 50 quilômetros de espessura, né? Isso é a crosta continental. Já a crosta oceânica ela é composta essencialmente por basalto, formada por silicatos magnesianos, e por isso é chamada de cima. Tem entre 5 e 10 quilômetros de espessura. E é mais densa que a crosta continental, por conter mais minerais ferro-magnesianos, ou mais ferro. Estudos de ordem paleográfica, né, apontam que os continentes encontravam-se em posições muito diferentes das atuais. Eu sugiro a vocês que, depois de terminar aqui ou amanhã, vocês possam observar sobre a tectônica de placas, ou a deriva dos continentes. É uma teoria do Alfred Wegener, onde ele apontou que as placas elas estavam à deriva sobre o manto terrestre. E essa deriva ela é específica porque elas se atritam, colidem frontalmente, elas colidem lateralmente e elas também se afastam. Como eu falei anteriormente da subducção, elas convergem sobre uma placa converge sobre a outra e essa convergência provoca o soerguimento em determinados locais. Então você tem inúmeras
oportunidades de você verificar ou fazer uma verificação mais em loco. Vai da curiosidade de vocês. Esse estudo, né, da teoria ou da deriva continental, ela ainda é muito presente e ainda é muito estudada. Quando você fala em estudos de ordem paleográfica, você fala em estudos de composições em que existem em determinado continente e em outro continente. E isso exemplifica e afirma que um dia esses continentes eles foram unidos. E essa união natural, essa desunião natural foi acontecendo. Mais para frente nós vamos fazer uma verificação sobre isso. Placas tectônicas da deriva continental, da teoria que eu acabei de falar. Então, vocês podem observar que essas setinhas azuis, elas informam ou querem dar essa impressão que as placas elas estão colidindo frontalmente. Como eu falei da placa de Nazca e mais a placa sul-americana, e nessa borda aqui você tem a cadeia andina. A placa sul-americana se afasta da placa sul-americana, da placa africana. Você observar que, a partir dos postulados do Wegener, Alfred Wegener, e das teorias ou dos estudos de Lester King, né, que eles afirmaram e conseguiram provar por estudos paleográficos que essa parte da placa sul-americana ou Brasil, ela um dia foi conectada à placa africana. Aqui, bem como a placa da Antártida, ela se afasta da placa africana e a placa africana da placa australiana. E aqui há uma convergência, né, e uma divergência. Nessa imagem, ela é um modelo digital da atividade tectônica na Terra. Tá? Essa imagem, aqui embaixo, no rodapé, ela foi produzida no ano de 2002. Ela está disponível nesse site. Ela foi disponível. Isso aqui é a fotografia ou a radiografia do relevo terrestre, que mostra tanto a parte continental quanto a parte oceânica. Vocês observam aqui a placa africana e a placa sul-americana, você tem essa divisão aqui que é chamada de dorsal meso-oceânica. Tá? Essas linhas em vermelho aqui, elas indicam que são as falhas transformantes, né? Ou seja, aqui você tem um afastamento dessas falhas, com larguras, ou você vai... Bom, quanto a internet está caindo aqui da moça. Então você tem esse afastamento das placas. Isso aqui é a legenda. Tá? Nessa legenda você pode observar que essa imagem aqui tem 1,4, então ela está aqui. O total, né, ou a informação sobre o afastamento das placas em centímetro por ano, né, que é o total spreading rate, centímetros por ano. Então você observa que na placa da Antártida mais a placa australiana, elas se afastam, como mostrado anteriormente, tá? Elas se afastam a uma ordem de 7,1 centímetro por ano. Então, toda essa especificação aqui datada, elas se afastam ou elas convergem em determinado momento, centímetro ano. Aqui são as falhas normais, está aqui tingido de amarelo, marcado nesse amarelinho, e aqui as falhas reversas. E essa aqui, ela fala que são zonas de subducção. Eu falei anteriormente, aqui, essa zona de subducção, ela está aqui nessa borda, com a cadeia andina e a cadeia
e vai até aqui a Patagônia, lá na Argentina. Então a placa de Nazca, ela, subducção, ela converge por baixo dessa placa, a placa sul-americana, e essa placa sul-americana, por si só, vai começar a construir ou a estruturar o relevo aqui na América do Sul. E esses pontinhos vermelhos aqui são os vulcões, ou o centro de vulcões ativos, né, onde nós temos definidos e identificados alguns vulcões na superfície. Vocês observam que, por essa projeção, você tem todas as placas como se elas estivessem de uma forma bem, na forma horizontal. Você pode observar. Aqui, vamos a linha equatorial, nessa parte equatorial, aqui o hemisfério norte e o hemisfério sul, porém, o Brasil, um pouquinho dele fica dentro do hemisfério norte. Modernamente, a geologia passou a incorporar às suas considerações a intervenção antrópica, como eu falei anteriormente, intervenção humana, sobre o relevo, sendo uma grande, aliada nos estudos ambientais a permitir entender, modelar e prever fenômenos como inundação, movimentos de massa, subsidências em grandes áreas e outros. A geomorfologia, a partir dos conceitos fundamentais, você tem que ela é uma ciência natural, que tem por objetivo o estudo das formas do relevo na superfície terrestre. E a palavra geomorfologia ela é artificial e pode ser decomposta. Geo, terra, morfo. A forma, você vai falar morfodinâmica, ou a dinâmica das formas. Morfogênese, a gênese, a morfologia da organização primária, né? E logos, os estudos. Então você tem no geomorfologia, que são os estudos da forma da Terra, né? Conforme evidenciado. Estudos da forma da Terra. Estudo da forma do relevo. A forma da Terra, as formas do relevo terrestre. Assim, a geomorfologia é uma ciência natural. Por quê? Tem um objetivo científico de estudo, as formas do relevo. Em atitudes científicas, ela descreve, ela classifica e ela explica. Descrever a partir da observação anterior. Tem o mesmo mecanismo operacional das outras ciências, desde que deseja explicar, é obrigado a descrever cientificamente, ou seja, usando a terminologia correta. Pode-se dizer que o campo de estudo da geomorfologia é uma superfície de contato que separa a parte sólida da Terra, a litosfera, e seus envoltórios líquidos, a hidrosfera, e os gasosos na atmosfera. Em termos de ciência moderna, uma superfície de contato reflete um estado de equilíbrio. Foi perguntado lá anteriormente sobre a isostasia. A isostasia, ela funciona quando há uma sobrecarga em determinado local da superfície, ela há um rebaixamento e em uma outra área existe um soerguimento. Esse soerguimento ele só é possível porque nessa região você teve aconteceram as zonas de alívio, ou seja, há uma diminuição no peso anterior, ou para que ocorra esse soerguimento e rebaixamento. Então isso aí tem-se como isostasia.
Boa noite para os que estão chegando agora. Estamos aqui ainda no início da nossa aula e eu espero que vocês possam também participar. A voz está falhando um pouco, mas isso aí é normal. O campo de estudo geomorfológico é a superfície de contato que une a parte sólida do globo, a litosfera com seus invólucros líquido e gasoso. Como toda a superfície de contato, a superfície da litosfera é um reflexo de um equilíbrio móvel entre forças da natureza e natureza diferente. Essas forças têm sua origem no interior da Terra. São os processos endógenos. Os processos endógenos, uma palavra ela agrafada, endógeno vem de dentro, na parte de dentro para fora. E a parte são os processos exógenos, esses processos que ocorrem na superfície, na parte externa, então, ocorrem na superfície naturalmente. Mas nós temos os processos endógenos e os processos exógenos no interior, referentes à atmosfera, hidrosfera e biosfera. Esse campo é dinâmico porque as forças agem e reagem, gerando um sistema de interferências. Um sistema pode interferir no outro, diretamente ou indiretamente. A análise e o estudo dos fenômenos gerados nessa complexidade de ações deve ser feito sobre dois aspectos básicos, o estático e o dinâmico, para que possa entender o duplo objetivo da geomorfologia nesse sentido. Fornecer a descrição explicativa e um inventário detalhado das formas. Analisar os processos que operam na superfície. No primeiro caso, a geomorfologia se preocupa com o aspecto estático da paisagem, ou a anatomia da paisagem. No segundo, com o aspecto dinâmico, a fisiologia da paisagem. Vocês vão notar que, no rodapé, tem alguns autores que eles não estão contemplados dentro do material que foi enviado para vocês. Esse aqui eu tive que fazer um outro, vamos dizer, beber em outras fontes para colocar informações aqui, para não ficar restrito ao livro de vocês. Temos agora os níveis de abordagem em geomorfologia. O relevo assume importância fundamental no processo da ocupação do espaço, lembra que eu falei lá no início? Fator que inclui propriedades de suporte ou recurso, cujas formas ou modalidades de apropriação respondem pelo comportamento da paisagem e suas consequências. Vou fazer uma pergunta simples para vocês vão responder na enquete. Sim ou não? Processos endógenos são de origem interna ou externa? Vai aparecer para vocês aí. Opa, 2. Vou dar esse tempo para vocês responderem. Essa pergunta é extremamente difícil. Vocês podem observar, conversar sobre geomorfologia ou geologia, tem que ter um dicionário por perto. E esse aqui é um outro livro interessante sobre geomorfologia. E eu, mais para frente, eu vou enviar para vocês os fundamentos de geomorfologia da professora Margarida Penteado.
E para que vocês também tenham. Aliás, esse livro está em PDF no site do IBGE. Percebo que tem somente 14 pessoas que responderam essa nossa pequena enquete, né, de 33. Onde estão os outros? Publicada a nossa enquete, voltamos para os níveis de abordagem. Alguém lá na frente me perguntou, desculpa, não lembro o nome, mas eu vou tentar voltar aqui. Bom, sobre o que é orogênese, dicionário geológico e morfológico na mão. O profissional, tanto de geografia ou quanto das ciências ambientais, como dizia uma professora minha, geógrafo não é atlas. Orogênese, conjunto de fenômenos que, no ciclo geológico, levam à formação de montanhas ou cadeias de montanhas, produzidas principalmente pelo diastrofismo, dobramentos, falhas ou essas combinações. Geralmente emprega-se também essa denominação para formações montanhosas originadas pela atividade vulcânica ou mesmo pela erosão. A orogênese reflete os diversos aspectos das forças endógenas, porém as formas do relevo dela resultante são esculpidas pelos agentes endógenos. Os estudos orogenéticos têm necessidade de serem apoiados pela tectônica e pela estratigrafia. Somente com o auxílio destes dois ramos do conhecimento humano pode-se compreender a origem, o desenvolvimento e a determinação da idade dos movimentos orogenéticos. Determinação de idade, como o texto fala aqui, pela estratigrafia ou pela datação. Hoje você tem técnicas modernas, com a luminescência óptica estimulada, você pode fazer datação pelo carbono 14, muito utilizado também. Então, diversas técnicas e métodos para se poder definir e datar a idade de determinado fragmento, por exemplo. Voltando, vou apagar aqui a nossa enquete. Né? Daqui a pouco vou fazer outra. Né? Vão ter outras, né? sobre a temática. Eu falei aqui. Compartimentação morfológica inclui observações relativas a diferentes níveis topográficos e as características do relevo que apresentam sua importância direta no processo de ocupação. Observem essa situação. Importância direta no processo de ocupação. Mais para frente vocês vão precisar, talvez, dessa informação. Mas eu acho que o vídeo vai poder contemplar essa situação. Nesse aspecto, a geomorfologia assume importância ao definir diferentes graus de risco em que uma área possui, oferecendo subsídios ou recomendações quanto à forma de ocupação e uso. Já ouviram falar na questão do uso e ocupação do solo. A estrutura superficial ou depósitos correlativos constitui um importante elemento na definição do grau da fragilidade do terreno, sendo responsável pelo entendimento histórico da sua evolução,
como se pode comprovar através dos paleopavimentos. Vou mostrar isso mais para frente. Sabendo que as características específicas de diferentes tipos de depósitos ocorrem em diferentes condições climáticas. Na Amazônia ocorreu de uma forma, aqui no Paraná, na região sul, na região nordeste, na região centro-oeste, eles ocorreram de formas diferentes, considerando, né, as condições climáticas ou os condicionantes climáticos. Torna-se possível compreender essa dinâmica evolutiva comandada pelos elementos do clima, considerando sua posição em relação aos níveis de base atuais, vinculados ou não aos ajustamentos tectônicos, voltando para a orogênese. Uma imagem sobre paleopavimentos. Essa imagem ela é da rodovia M010, lá no Amazonas. Nessa estrada que liga Manaus, a capital, a Itacoatiara, em torno de 265 quilômetros de distância uma da outra. Vocês podem observar que, devido à precipitação e aos processos erosivos, eles vão começando a erodir essa base desse paleopavimento. Vocês observam que, para fazer essa estrada, tem que fazer um corte, mais ou menos aqui, deve dar uns 20, 25 metros de altura, aproximadamente, e teve que fazer esse corte para se abrir essa estrada. Isso, nesse tipo de formação, onde você tem mais, onde a formação é muito mais arenítica, tem muito mais areia. Né? Imagina abrir uma estrada aqui no Paraná, cortando uma rocha que é puro basalto. Qual é que você tem mais dificuldade? Nessa aqui, obviamente, não foi usado explosivos. Aqui, consequentemente, em alguns lugares, sim. Então, esse paleopavimento, ele tem essa especificação, indo para Ibaiti, o corte na rocha foi mais de 40 metros. Interessante, muito interessante. Né? Eu falei dinamite, mas dinamite pode ser. Então, isso vai depender do meu conhecimento técnico. Então, a especificação está direta sobre essa, em um outro momento, lá atrás, algumas áreas, principalmente na Amazônia e aqui, né, nós temos a escarpa devoniana, que foi em vestígios, né, foi esse fundo de mar. Então, essa sobreposição das camadas, esses paleopavimentos que foram formados ao longo de milhares de anos, eles dão uma notória especificação e dão elementos, né, que servem como se fosse um DNA de determinado local. Informações paleográficas, estratigráficas, informações sobre datações, né, dentro dessa situação dos paleopavimentos. A outra situação, ela demonstra a sobreposição de camadas, né, em uma margem do rio. Essa aqui é da margem esquerda do rio Acre, lá no município de Chapuri, no Acre, no sudoeste da Amazônia. Então, se vocês observarem, aqui você tem uma camada mais... as camadas mais recentes dessa sedimentação, desse depósito, desse paleopavimento, e você tem umas camadas mais escuras, né, e camadas mais claras. Essas camadas, as primeiras camadas aqui, são as camadas mais antigas. Essa aqui é uma camada que aflorou, né, por conta da diminuição do curso do rio. Isso aqui é na vazante. Eu consegui fazer esse registro na vazante do rio. Então, as camadas que estão aqui nessa base são as camadas mais antigas. E você tem camadas mais recentes aqui. Aí vocês imaginam aqui quanto tempo levou para formar essa pequena camada.
Mais de 1 milhão de anos, menos de 1 milhão de anos. Na mesma margem, lá, no caso da margem direita, na mesma área, lá no município de Chapuri, na margem do Rio Acre. Vocês observam que aqui ó, você tem esse primeiro pavimento na margem, né, os bancos de solapamento, a planície de inundação e a parte da ocupação. Inúmeras cidades, tanto na Amazônia como no Brasil, elas se constituíram à margem dos grandes rios. Uma questão muito simples, relação do comércio, relação da facilidade de você ter essa conexão com o comércio, com a questão do ir e vir das pessoas, do tráfego pelos rios. Aqui você observa um pequeno barco. Esse barco, ele, consequentemente, ele leva pessoas dessa margem para outra margem direita para a margem esquerda. Aqui o Fábio Giovanni Lunardi afirma: a casa está elevada, o rio deve subir muito no tempo de cheia. Meu amigo, rios na Amazônia eles sobem muito, consequentemente devido ao regime de precipitação. Então você observa aqui que essa parte é construída por esses mourões ou por essas hastes, por essas vigas de madeira, estilo em palafita. Em uma época, alguns anos mais, acho que, se eu não me engano foi em 98, o rio subiu tanto que ele conseguiu chegar próximo do centro da cidade, aqui. Isso aqui está distante da capital. Agora, lá em Rio Branco, que é muito mais plano, o rio teve, logicamente, a planilha de inundação, ele avançou para dentro da cidade, naturalmente. Outra imagem, aqui você tem mais sedimentos depositados, paleopavimentos. Aqui tem algumas rochas, são raramente um afloramento rochoso. Nessa margem aqui você tem o rio Chapuri, nessa área esquerda. Nessa outra margem aqui, nessa outra foz, nessa outra embocadura, que você tem o Rio Acre. Então aqui é a foz, um entroncamento, entre os dois rios, o Rio Acre e o Rio Chapuri. A fisiologia da paisagem, que é o terceiro nível de abordagem. Qual é o primeiro nível de abordagem? Vamos voltar. Compartimentação morfológica, o primeiro nível de abordagem, a estrutura superficial e o estudo da fisiologia da paisagem. Compartimentação morfológica, falamos, estrutura superficial, os paleopavimentos e a fisiologia da paisagem. Terceiro nível de abordagem tem por objetivo compreender a ação dos processos morfodinâmicos atuais, inseridos na análise do homem como sujeito modificador. Várias vezes eu já falei aqui e volto a insistir. O homem como agente modificador da estrutura, agente modificador da esculturação do relevo. A presença humana normalmente tem respondido pela aceleração dos processos morfogenéticos, ou a gênese, essa morfologia, essa dinâmica. Mesmo a ação indireta do homem, ao eliminar a interface representada pela cobertura vegetal, desmatamento, supressão de áreas de preservação permanente, de zonas de nascente, altera a forma substancial das relações entre as forças de ação, com os processos morfogenéticos
e morfodinâmicos. E de reação da formação superficial, gerando desequilíbrios morfológicos ou os impactos geoambientais, como os movimentos de massa, vassourocamento, assoreamento, entre outros, chegando a resultados catastróficos. A exemplo dos deslizamentos em áreas topograficamente movimentadas. Eu vou verificar outra situação aqui. E falar um pouco sobre alguns aspectos desse tocado. Vamos falar mais na frente sobre o movimento de massa e sobre o vassourocamento, agora nesse momento. De acordo com Guerra, 2011, na página 637, que é o Dicionário Geológico e Morfológico, o vassouroca é uma escavação ou rasgão de solo, né, ou rocha decomposta, ocasionado pela erosão do lençol de escoamento superficial. Ela começa simplesmente por um sulco. Depois ela se transforma numa ravina um pouquinho maior, em dimensões, não tão quanto a vassouroca, e depois a vassouroca. Se você não conter logo no início, ela atinge proporções catastróficas. Eu vou passar para vocês agora, né, o link para vocês assistirem, né, o vídeo aí no YouTube. Né. Acessem esse link, tem 6 minutos. Eu vou assistir aqui, né, junto com vocês. O meu já está ligado. E espero que todos consigam acessar. Então, dentro dos 6 minutos, começar a ligar aí, vamos ficar, quando vocês vão me dar o feedback. Terminou, é o tempo que eu termino aqui também, então praticamente vamos começar a assistir juntos. Pode começar a ligar aí no YouTube, nesse link, para assistir esse material sobre vassourocamento produzido pela Embrapa. Tá? É um dia de campo.
E aí, pessoal? Conseguiram? Algumas pessoas já terminaram. Eu já verifiquei também que já terminei. E aí, o que vocês acharam? Tem um material aqui que eu vou passar no via chat, que é sobre um livro sobre degradação do solo no Brasil, que é do professor Antônio José Teixeira Guerra e da professora Maria do Carmo Oliveira Jorge. Quem tiver a oportunidade de adquirir o livro, ou se estiver na biblioteca aí de vocês, é interessante para que vocês possam olhar. Ele fala sobre, além dos processos erosivos de uma forma bem mais ampliada, sobre essa questão das vassourocas, rabinas, né, dentro desse contexto. Então, algumas pessoas, infelizmente, não deram certo, mas eu reitero que você pegue esse link e, em outro momento, assista. Eu acho que você vai precisar desse link. Eu assisti esse link hoje. Tá? Mais para frente, quem sabe é o término da aula, então vamos ter uma das avaliações, né? E dentro dessa avaliação pode ser que tenha vossoroca lá dentro, ou não, né? Mas é interessante você começar a observar isso aí. Então, como vocês puderam observar, ela geralmente é por conta da ação da chuva e das propriedades do solo. Então, se você tem um solo que tem essa facilidade, né, muito frágil, ele tende a ter essa perspectiva de sofrer com processos erosivos. E um desses processos erosivos, e conforme o vídeo apresentou muito bem, né, as vassourocas, né, elas trazem prejuízos. E se não for contida dentro de um trabalho de recuperação de áreas degradadas, ele pode acabar com áreas de pastagens, essa diminuição dessa área agricultável, principalmente aqui no Paraná. Conforme o seu Maicon falou aqui, né, em nossa região os agricultores estão acabando com as curvas de nível, fazendo só o plantio direto, o que provoca inúmeras erosões. Além das erosões, você tem a retirada do solo, perda
de toneladas e toneladas de solo, principalmente, como apareceu no vídeo, e com a especificação do especialista. Então, tem mais... aqui, então, pode-se dizer que é pela ação natural e humana também. Sim, primeiro pela retirada da vegetação. Na retirada da vegetação, você deixa o solo exposto. Você expõe esse solo a volumes de precipitação, né? E que, como eu falei, dependendo do material desse solo, um pouco mais erodível, né? Ele vai sofrer maiores problemas, vai ter maiores problemas com as erosões. Então, o homem em si, como eu falei desde o início, lá no primeiro slide, ele tem, ou é, conforme agora está comprovadamente, mas agora dentro desse espectro, e ele é responsável também. Então, quando você, por exemplo, você tem uma área e você retira ou zera a vegetação ali, e você expõe esse solo aos condicionantes. A precipitação, a chuva, ela vai ser o primeiro agente, né, erosivo, passando depois para a questão, o agente eólico, a erosão eólica, né, é a retirada desse material, ou a retirada desse material também pela água, que ela vai deslocando, ela vai arrancando, tirando esse sedimento, esse material, e vai transportando das áreas mais altas para as áreas mais baixas. E isso também pode causar desassoreamento dos arroios. Aqui são arroios, lá na Amazônia se chama igarapé, né? Em algumas localidades no Ribeirão, por aí vai. Então você tem essa perspectiva. E como o Maicon falou, deixa pobre o solo. Ele retira parte dos componentes naturais, e você, em algumas áreas, ela pode alcançar a rocha-mãe, ou o fluxo, ou alcançar o lençol freático. Aí o dano é maior. Aí praticamente está irreversível o problema. Então, como eu passei, tem material na web, nas bibliotecas, você tem muito material que trabalha, né, que trabalha com isso, com essa temática. A Marlene fala que causa assoreação, no termo correto seria assoreamento, né, nos rios, e isso pode ocasionar problemas para esse curso d'água. Tá? Vamos continuar? Ou tem mais alguém querendo fazer mais alguma outra, mais uma informação? 1, 2, 3. Professor, nos morros onde o desmatamento para edificar casa e depois do tempo ocorre o deslizamento de terra, é considerado vossoroca? Não. O deslizamento ele já é um outro processo que nós vamos ver agora mais à frente. Eu já vou começar a apresentar. E depois da apresentação dos slides, vocês vão ver um outro vídeo que fala sobre essa situação. Tudo bem? Então vamos lá. Já assistiram o vídeo sobre o vassourocamento. E agora vamos falar sobre o movimento de massa, que está, Fábio, é referente a essa questão, que entra deslizamento, rastejo, queda, corrida de lama, fluxo de detritos e por aí vai. Tá? Vou passar, não vai ter tempo de esgotar o assunto, tá? Mas vou passar, inclusive, outro material para vocês. Vamos lá, vamos fazer um exercíciozinho agora. Tá? Vocês vão ler atentamente, né, e essa informação do professor Gray, de 2004. Lê atentamente. E depois nós vamos conversar sobre ela um pouquinho. E depois nós vamos passar para frente. Imagine, se puder, um planeta muito uniforme. Um planeta composto de uma única rocha monomineral, como um quartzito puro, sua areia. Um planeta que é uma esfera perfeita, sem topografia, e onde não há tectônica de placas. Consequentemente, o solo também é muito uniforme,
A ausência de gradientes e processos superficiais significa que há pouca erosão, transporte ou deposição de sedimentos. Este planeta tem visto pouquíssimas ou poucas mudanças nos seus últimos 4,6 milhões de anos de história. E, em qualquer caso, não há registro sedimentar dessas mudanças. Sem dúvida alguma, nós não estamos falando do planeta Terra. Em momento algum. Sem dúvida alguma, nós não estamos falando do planeta que nós vivemos. Natália, não mesmo por quê? Considerando as informações do professor Gray. Né? Isso vale para os outros também. Vamos fazer uma enquete? Considerando a informação, a argumentação do professor Gray, nós estamos falando do planeta Terra ou não? Começou a enquete. Luiz Antônio e Eliezer vão responder dentro da enquete, para ficar registrado. Agradeço. Uma pessoa respondeu que sim e 20 responderam que não. Até agora, nossa enquete está rodando. Isso que eu pedi para vocês lerem atentamente. Então, lê e depois responde a enquete. Pessoal, se não der para terminar essa web aqui, eu vou marcar outra, tá bom? Pelo andar da carruagem vai demorar um pouquinho. Muito bem, então, publicando a nossa enquete. 23 pessoas, ou 96%. Eu acho que tem gente que deixou o computador ligado e foi ver a novela. Não é possível. Né? 37 pessoas, só 24 pessoas responderam. 37 aqui, alunos. Né? O Eliezer está confirmando aqui, pior é que é. Né? Então, um planeta muito uniforme, não é a Terra. Composto de uma única rocha monomineral, não é a Terra. Temos de rochas ígneas, metamórficas, sedimentares. Um planeta que é uma esfera perfeita. O planeta Terra não é um planeta, ele é um elipsoide, ele não é uma esfera perfeita. O solo também é muito uniforme. Não haveria rugosidades no terreno, não haveriam elevações topográficas, fundos de vale, não haveriam oceanos ou oceano inexistente. A ausência de gradientes e processos superficiais significa que há pouca erosão. Assim, praticamente nenhuma. Se ventasse, tivesse uma velocidade do vento, né, teríamos uma erosão eólica. Se chovesse, houvesse precipitação, teríamos uma erosão fluvial. Não é erosão fluvial. Sobre essa questão da hidrografia, nós vamos ver isso num outro momento. Não agora. E aí? Esse planeta tem visto poucas mudanças nos seus 4,6 milhões de anos? A Cristiane falou que nem Marte é assim. Realmente, até Marte também passa por processos de transformação. Não sei em que velocidade, mas ele também atinge esse processo de transformação. Anteriormente também, lá na frente eu esqueci de comentar,
Os astros, os corpos celestes que colidem com a Terra também são responsáveis por essa modelagem. Tanto é que numa das atividades vocês têm 2 vídeos para assistir, e um desses vídeos fala sobre a cratera de impacto aqui no Paraná, lá em Coronel Vívida. Alguém já assistiu? Vocês já fizeram a primeira? Já fizeram a primeira atividade? Eu vi algumas pessoas me perguntando sobre a segunda atividade. Já fizeram a primeira, já assistiram os vídeos? Vocês vão precisar disso, hein? Então, Alba, você ainda não assistiu? Vamos assistir. Gente, em um tempinho, sei que vocês trabalham o dia todo, mas chega um pouquinho. São vídeos, tem um vídeo que é um pouquinho mais de 1 hora, que eu acho que é sobre que fala da falha de San Andrés. Mas esse do Coronel Vívida, ele é resultado de uma pesquisa também de um mestrando aqui da UEPG, que ele foi orientando o professor Ricardo. Ele tem vídeo, eu assisti a defesa da dissertação dele. Muito interessante. O Cristiane dizendo que o vídeo é maravilhoso sobre os meteoros, achei interessante sobre as falhas geológicas, né, no Brasil. Alguns nós estamos fazendo estágio, mas vamos que vamos, né? Então, eu compreendo que em algum momento vocês vão estar com a agenda um pouco lotada. Dos 133 estão vinculados à disciplina. Até domingo, 71 não tinham nem clicado, nem entrado, acessado, de forma alguma. E hoje eu vejo que tem apenas 37. Então, vamos lá, pessoal. Movimentos de massa. O Brasil, por suas condições climáticas e grandes extensões de maciços montanhosos, a Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, né, está sujeito aos desastres associados aos movimentos de massa nas encostas, costas, vertentes, taludes naturais e taludes artificiais, além da frequência elevada daqueles de origem natural. Ocorre no país também um grande número de acidentes induzidos pela ação antrópica. Olha o homem aí novamente. Praticamente em todas as citações que vocês possam ver, que nesse caso aqui de Fernandes e Amaral, e de outros autores que trabalham com a temática, o homem vai estar lá. Não tenha dúvida. Nós somos os agentes, ou não posso dizer o agente modificador de relevo, ou que pode induzir determinado fenômeno ou acidente. Segundo Tominaga, o movimento de massa é o movimento do solo ou rocha ou vegetação ao longo da vertente sobre a ação direta da gravidade. Sai de uma área mais alta para uma área mais baixa. Ou por queda livre. Vamos ver aqui na frente. A contribuição de outro meio, como a água ou gelo, se dá pela redução da resistência dos materiais de vertente ou pela indução do comportamento plástico dos fluidos do solo. Não era para ficar assim, mas... Aqui são sobre características do movimento do material e geometria. Tá? Eu vou passar para vocês aqui. Tá? Vou passar aqui. Aqui trata-se do processo chamado rastejo, ou creep. Eu sei que ele está ruim, tá? Eu acredito que na hora que eu fui formatar isso aqui, apareceu esse fundo branco. Não é para aparecer. E aqui as características do movimento. Agora não tem como mudar o fundo da tela. Já está lançado no sistema. Mas nós vamos falar sobre cada um pormenorizadamente. Tá? Sobre rastejos, ou creep, escorregamentos, quedas e corridas. Vamos passar? Rastejo ou fluência. São movimentos lentos associados
a alterações climáticas sazonais, que é o umedecimento e a secagem, ou seja, em determinados solos você tem um elemento chamado, um material chamado argila. A argila, ela tem as características expansiva e a não expansiva. Então, a característica expansiva, ela encharca e depois ela seca. Ela faz esse movimento várias vezes e isso causa ou diminui o grau de cisalhamento do solo. Esse grau de cisalhamento faz com que determinada camada sobreposta deslize sobre a outra. Esse processo não apresenta superfície de ruptura, limite entre massa e movimentação e o terreno estável, bem definido. Ele não está ali, ele pode estar mais profundo ou pode estar bem mais superficial. Afetam tanto a superfície quanto as camadas mais profundas e podem proceder movimentações mais rápidas, como escorregamento. Ou seja, de um rastejo, você pode evoluir para um escorregamento, dependendo da precipitação, a depender do grau de umedecimento desse solo, ou da profundidade desse solo e do contato com a rocha. Sinais de estabilização e movimento no terreno. Solange, essa imagem vocês estão vendo. Dá um sim aí para mim, aí, por favor. Beleza. Então, bacana. Então, essa imagem vocês estão vendo. Então, aqui a fonte, cemadem.gov/deslizamento. Sugiro a vocês acessarem esse site, né? Muito bem, Cristiane. Vocês acessarem esse site e lá tem informações em tempo real sobre a questão dos fenômenos, ou desse movimento, ou desse monitoramento que o CEMADEM faz, com estações de precipitação e de vazão de alguns dos grandes rios, nas grandes bacias. Aqui você tem essa numeração, eu vou passar aqui para vocês. Trincas no solo. Tá? Você observa aqui essa pequena trinca, né, nessa lateral. O 2, blocos ou lascas soltas. Esses blocos ou essas lascas soltas já vieram de algum outro local. Elas não estão daqui in situ, né? Não é o local específico dela. Então, saíram, por exemplo, por ter saído dessa outra área mais alta, com certeza eles vieram parar aqui embaixo, na estrada. Água minando diretamente. Esse processo aqui também pode desencadear a queda dessa casa, como já houve até umas trincas, umas rachaduras aqui, ou também pode desencadear a abertura de um sulco, evoluir para uma ravina e para uma soroca. Rachadura na parede das casas, base de sustentação, ela começa o solo muito fluido, solo muito argiloso, ou, dependendo da movimentação desse solo, essa casa vai começar a ter algumas cicatrizes, né? Árvores pendentes inclinadas, e alguns falam do embarrigamento da árvore, né? Mas se vocês, nas andanças de vocês aqui pelo Paraná, ou num trabalho de campo próximo da casa de vocês, em uma outra área que vocês podem frequentar, se vocês observarem que o tronco das árvores estão inclinados ou curvados, abre o olho, porque aí tem um dos primeiros indícios de rastejo. Tá? Muros embarrigados. Tá? Você tem uma determinada mureta aqui, né, que ela faz um movimento para frente, e esse muro ele pode ceder. Então aqui, por essa imagem, né, o cidadão, ou quem ocupou essa área,
né, já ocupou de forma totalmente errônea, totalmente irregular. Primeiro, por esse corte, né, ele fez esse corte para construir a casa. Isso que ele, nesse corte que ele construiu esse patamar e essa casa, essa residência aqui, ele deixou aqui, ó, essa área desprotegida. O que vai acontecer? Essa área, ao determinado passado o tempo, essa área vai descer e vai alcançar a casa desse cidadão. Ou vai empurrar essa casa para baixo, vai colocar ela nessa região aqui, né, ou vai desestabilizar o terreno e a casa vai entortar ou vai ceder de uma outra forma ou de outra. A Eliane Ramos, aqui em Venceslau Braz, tem um caso semelhante, próximo à rodovia PR-092. Eliane, minha amiga, se você passa por aí, fica de olho. Né? Aí a Fânia falando, em uma cidade próxima à Flor da Serra, tem pessoas que constroem em locais de áreas de risco, e não constroem áreas de risco. A área de risco, teoricamente, quem induz é o homem. A área está lá. Se ela deslizar, movimentar de forma natural, ok. Mas o problema maior é quando você acessa locais como esse. Então você fez aqui um determinado corte, Vânia, e que você deixou essa área desprotegida. E essa área aqui, com o regime de precipitação e esse material desse solo, ele vai encostar na casa. No vídeo, que eu vou passar o link mais para frente para vocês vão ter um entendimento disso aqui. Isso é um escorregamento que você chama de circular rotacional. Tá? A superfície do deslizamento, você pode observar aqui, né, que ele tem essa superfície de contato aqui. Então, esse deslizamento que ele foca. E constrói, e logicamente desliza, movimenta essa massa para frente e ficam alguns degraus. Então, deslizamento curva, sendo comum em ocorrência uma série de rupturas combinadas sucessivas. Estão associados a aterros, pacotes de solo ou depósitos mais espessos de rochas sedimentares ou cristalinas. Vamos voltar aqui? Qual a possibilidade de se acontecer um movimento dessa natureza, considerando, né, que o cidadão que construiu essa residência nessa área aqui, ele já potencializou, olha aqui, gente, ele já potencializou essa possibilidade, potencializar a indução desse movimento, ou a indução desse acontecimento, desse deslizamento, ou desse deslizamento indução um movimento rotacional, esse escorregamento. Tá? Então, aqui embaixo tem a fonte, se vocês também desejarem acessar, é muito material bom lá. Escorregamento rotacional. Esse aqui é o circular. Esse é o rotacional. Curva de ruptura, uma questão côncava, né, ao longo do movimento rotacional. Geralmente está associada à percolação, né, da água em profundidade, sendo deflagrados depois de um evento chuvoso. Vocês observam aqui que tem uma superfície de contato e essa massa praticamente ela saiu, se deslocou. Né? E essa superfície de contato aqui, né, a superfície de contato é aonde a massa superior desliza sobre ela. Então, ele fala que geralmente isso vai ocorrendo considerando a precipitação que vai acontecendo. Entenda uma coisa, quanto ao movimento de deslizamento ou de rastejo que aconteceram já aqui na Serra do Mar, Santa Catarina, principalmente, no Rio Grande do Sul, no Rio Rolante, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, foi devido a uma atividade de precipitação, alto índice de precipitação. O que ocorre? Ele não acontece de forma direta ou no momento que a precipitação está se dando. O solo precisa principalmente absorver todo esse material.
o solo vai ficar totalmente encharcado. E depois que esse solo fica encharcado, você tem, além do peso do solo, tem o peso das casas, tem o peso das árvores, e toda essa situação ocorre. E se submete a um deslizamento. Aqui são as quedas de bloco. Também ocorrem aqui no Paraná. Tem, isso eu já verifiquei aqui. São movimentos rápidos de blocos ou de lascas e rocha caindo pela ação da gravidade, sem uma presença e uma superfície de deslizamento na forma de queda. Né? Você observa que o bloco está aqui. Existem algumas descontinuidades. E a ação, né, da água, a água é importante, ela entra por essas fissuras aqui, né? Entra por essas fissuras e ela vai causando graus de intemperismo aqui dentro. Só um momento. André, professor, é possível que uma área que não seja de risco se tornar uma área de risco devido a muita pluviosidade? Para todos. Como eu falei anteriormente, a área está lá. O homem acessa essa área. Primeiramente, para ele construir, ele precisa fazer o quê? Vamos fazer uma enquete em cima da pergunta do André? Né? Vamos fazer. Aqui ele está dizendo que pergunta isso tirando a ação antrópica. A área, na realidade, ela pode se tornar, por conta daquela situação que eu acabei de dizer. Então, a alta precipitação, você tem o peso das árvores, você tem o encharcamento do solo, você tem os materiais do solo e o contato desse solo com a rocha. O que vai acontecer, tempos depois, é que esse material ele vai deslizar sobre a rocha. Aí pode acontecer, aí, logicamente, é uma área natural de risco. Não foi uma área induzida. Né? Não é uma área induzida. Então, você tem aqui algumas descontinuidades por onde a água vai entrando e o intemperismo vai acontecendo aqui e o resfriamento e o aquecimento desse material, ele vai começar a se soltar. Então, os blocos ficam estáveis no maciço e eles verticalmente caem. Movimento, esse aqui é o tombamento. Movimento que se dá pela rotação dos blocos, né? Pressionado pela presença da estrutura geológica no maciço. Então, você tem uma rotação de blocos por conta dessas descontinuidades que ocorrem no maciço, e essa fragmentação na base desloca os blocos superiores. Rolamento de blocos. Geralmente, os matacões, os grandes blocos enormes, eles estão imersos, né, ou submersos no solo. Com a alta precipitação, o solo vai saindo, vai erodindo, e esse material vai ficando solto. O que ocorre? Ele vai descer ladeira abaixo, ou vai descer vertente em costa abaixo. Corresponde ao movimento de blocos rochosos de superfície inclinada. Esses blocos geralmente encontram-se parcialmente imersos, uma matriz terrosa, destacando-se dos taludes, e encosta por perda de apoio e erosão. Então você tem aqui a erosão e os escorregamentos. Essa erosão aqui ela vai acontecendo naturalmente durante um determinado período, né? Determinado período, e esse bloco vai se deslocar como se acontecesse aqui. Alguém fez uma pergunta, vamos lá? A topografia do tamanho do terreno é um fator que favorece o escorregamento? Certamente. A declividade. Isso não imagine que vai acontecer, por exemplo, rastejo ou um escorregamento, precisa de uma declividade aí de 25, 30 graus. Não necessariamente. Existem outros condicionantes que também vão favorecer e vão induzir em que ocorram essa situação. O Luiz Antônio Castro Alves fez uma informação aqui interessante. O lençol freático. O lençol freático, ele atinge, principalmente
rebaixamento, na subida e descida do lençol freático, ele vai causando também algumas outras instabilidades quanto ao grau de cisalhamento, de informações. O solo em si, ele é uma matriz que ele tem água e ar. Quando sai o ar e a água, os fragmentos que estão acumulados aqui, eles submergem, ou seja, ocorre, inclusive, com o rebaixamento, subida e descida, pode acontecer problemas de subsidência e colapsos também. Boa, Luiz. Aqui, né, ela consiste, esse aqui é um desplacamento. Vocês observam que aqui, esse pedaço praticamente ele se soltou. E aqui, como há esse ângulo inclinado, né, essa inclinação, ele segue pela direção dessa inclinação. Então, consiste no desprendimento de lascas opacas de rocha que se formam a partir das estruturas. Tá? O desprendimento pode dar queda livre ou deslizamento ao longo de uma superfície inclinada. Então, são superfícies geológicas. Você pode observar que aqui você tem uma camada, aqui você tem outra camada, e você tem uma terceira camada. Essa terceira camada, como eu falei anteriormente, né, ela tem o quê? Árvores, o peso dessas árvores aqui, o material do solo, o tipo de material desse solo, né, ele pode causar esse desplacamento. Foi o que ocorreu aqui, que vocês podem observar na imagem. As corridas são movimentos. Acho que a topografia tem uma influência menor que o desmatamento. Construção de casas em morros. Ficou meio truncado aqui, mas não tem mais influência. Bom, as corridas são movimentos gravitacionais de massa de grandes dimensões, que se deslocam na forma de escoamento rápido. Então, se caracteriza por uma dinâmica híbrida regida pela mecânica dos sólidos e dos fluidos, pelo agente volume de material que mobiliza e pelo extenso raio de alcance que possui, né, até alguns quilômetros, resultando também num grande potencial destrutivo. A literatura internacional utiliza termos como corrida de lama, mud flows, consistindo-se de solo com alto teor de água, corrida de terra, earth flows, cujo material predominante também é o solo envolto também com a água, porém em menor quantidade. Corrida de detritos, debris flows, cujo material predominante é grosseiro, envolvendo fragmentos de rocha de vários tamanhos mesmo. Vamos ver? Corrida de lama. Aqui essa corrida de lama, essa imagem eu tirei do Shutterstock, né, que é na base do Tungurahua, um vulcão no Equador. Vocês observam que não houve erupção vulcânica, não houve nem um movimento ou essa atividade vulcânica. Isso aqui foi simplesmente, observa essas nuvens aqui pesadas, né, carregadas. Isso aqui foi após um período de precipitação excedente. Né? E todo esse material ele foi lavado dessa área mais alta aqui para essa área mais baixa. Vocês observam que aqui tem muita madeira pelo meio, tem blocos de rocha. Tudo que ele vai encontrando no caminho, ele vai arrastando. A corrida de lama vai arrastando e vai levando, encosta abaixo. Então, ocorre nas encostas íngremes, onde a vegetação não é suficiente para evitar a erosão rápida, mas pode ocorrer em declives suaves, se outras condições forem atendidas. Por exemplo, alta precipitação em períodos curtos em uma área de material de fácil erodibilidade. Não precisa ter uma elevada declividade. Debris flows. Lembra que eu falei agora há pouco? Gudi,
um importante pesquisador, ele argumenta que o fluxo de detritos consiste em uma mistura de água e sedimentos pobremente selecionados, além de outros tipos de detritos, fluindo por um canal de forma abrupta, com velocidades em torno de 10 metros por segundo, apresentando cerca de 70% do seu volume de partículas sólidas. Essa aqui é a margem esquerda do Rio Rolante, lá no Rio Grande do Sul. Essa foto aqui é de novembro do ano passado. Eu e mais uma infinidade de outras pessoas estivemos fazendo um curso nessa região, lá no IPH, no Instituto de Pesquisa Hidráulica, com o professor Masato Kobayama, e tivemos a oportunidade de visitar isso aqui um mês, 2 meses depois que aconteceu esse evento. Então vocês observam que tem entre partículas menores, partículas maiores e bem maiores, e por aqui vai. E todo esse material arrasta, leva a vegetação, destrói casa, destrói ponte, o que tiver pelo meio do caminho está levando. O André Pinon está me perguntando, sabe dizer se essa área da foto é uma área de risco? Não. Essa área da foto aqui, ela é uma área bem afastada, praticamente você não tem moradias por perto. E se tivesse moradias por perto, o prejuízo ia ser maior e as vidas humanas também se perderiam. A imagem do slide anterior, vamos ver. É uma área de risco, André, é uma área de risco natural. Na realidade, por conta da alta precipitação, ela se configurou desse fenômeno. Né? Então, você não vai construir uma casa aqui, principalmente no sopé dessa montanha. Né? Aqui é uma área totalmente inabitada, né? E aqui você observa que a vegetação remanescente, aqui você tem alguma vegetação mais clara, né? E aqui, ó, você observa também que aqui já teve anteriormente uma cicatriz de movimentação. Essas áreas que estão mais claras aqui é porque elas estão se regenerando, um processo de resiliência natural dessas áreas. Aqui você tem, nesse topo aqui, você tem um desmatamento, né? E esse desmatamento, né, também vai facilitar que ocorram tanto escorregamentos, deslizamentos e até um rastejo direcionado aqui. Vamos passar? A margem direita do Rio Rolante. Olha o tamanho desse bloco que foi arrastado pela água do rio. E o tamanho desses outros blocos aqui. Então, um bloco vai batendo no outro, ele vai se moldando, ele vai, de uma forma mais angular, ele vai se moldando de uma forma mais arredondada. Tá? Então, vocês observam aqui, ó, os montes, né? Aqui, vegetação que foi arrastada na margem do rio, aqui é um tronco de uma raiz de uma árvore enorme, né? E aqui também você tem desmatamento. Então, onde você tem uma plantação, aqui, se não me engano, de pinos, nessa região, você tem uma outra atividade, e essa outra atividade também está contribuindo, pode contribuir diretamente para isso. Vamos lá? Agora está na hora da gente assistir o nosso segundo vídeo. Gente, faltam 20 minutos para terminar. Se não terminar agora, vamos até meia-noite? Vamos lá, né? Vou passar outro vídeo para vocês agora. O link. Ô, louco! Vamos não. Gente, eu vou liberar aqui agora o outro vídeo, tá? Ele não é longo, ele tem 6 minutos, mas para vocês terem uma compreensão do que nós estamos falando aqui, nós estamos tratando sobre movimento de massa, sobre processos erosivos e sobre toda essa esculturação, essa modelagem no relevo e essa estruturação também. Tá aí o vídeo. Eu vou assistir junto com vocês aqui. Eu vou sair rapidamente, mas
Todos conseguiram? Vou dar mais um tempo, que eu acho que algumas pessoas tiveram a minha, mas vou deixar o pessoal assistindo aí. Depois, se vocês quiserem assistir novamente, sem problema. Não falta material na web. Como aqui o Luiz Carlos enfatizou, realmente são cenas fortes. Eu não tenho aqui no momento, mas está no meu e-mail, depois eu posso até compartilhar com vocês, um outro desastre que teve também na região serrana do Rio de Janeiro, há uns anos atrás, se não me engano, fazem 50 anos que aconteceu esse desastre, e que morreram inúmeras pessoas, e até hoje, muitas daquelas pessoas não foram encontradas ou localizadas. Então, a relação da precipitação, a ocupação urbana, a ocupação nas encostas, nas vertentes, nos fundos de vale, nas margens dos rios, ela tem essa predisposição. Então você, como alguns tocaram nesse assunto, ela vai induzindo ou potencializando situações em que as pessoas que residem ali, elas vivem um iminente risco socioambiental. E esse iminente risco, como o cidadão falou no vídeo, ele não dorme. E muitos outros, quando começa a chover em regiões com essa predisposição, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, na Amazônia, aqui mesmo, até aqui no Paraná, em Ponta Grossa também tem esse problema. E o cidadão não tem mais essa, perde a tranquilidade, né? E você tem uma nova configuração. Quando você desloca esse pessoal, né, o Maicon está comentando aqui, você os transforma em desabrigados ambientais. Né? É uma nova configuração. A Rosinéia falou que em 2011, em Paranaguá, na Serra do Mar também. Né? Na próxima apresentação, eu vou trazer mais material das minhas andanças aqui pelo Paraná. E vou trazer mais material para vocês. E vou atrás daquele link, daquele vídeo que eu acabei de falar, que faz 50 anos desse acontecimento, e vou compartilhar com vocês. E vocês depois acessam, dão uma olhada. Tem cenas fortes também. Falando em Caraguatatuba, no litoral, né, de São Paulo, talvez, olha, nesse momento estão falando do mesmo evento, né, de mais ou menos esse tempo. Bom, pessoal, não deu tempo, ou não vai dar tempo em 7 minutos, e ainda faltam alguns slides para a gente debater essa situação, né? Mas vai haver uma atividade depois daqui. São 4 perguntas de não se marcar verdadeiro ou falso. Você vai ter um tempo para você fazer isso. Utilize o material que vocês têm do livro da introdução dos fundamentos da geomorfologia 1. E pesquisa. Então, nada muito complexo. Não deu tempo de falar tudo. Né? Algumas coisas que eu coloquei lá dentro estão relacionadas a esses 2 vídeos. E algumas coisas das perguntas, são 4 perguntas, 2 estão relacionadas
diretamente ou indiretamente com os vídeos, é outro com o que a gente discutiu aqui. Né? Mas não tem nada muito... Não é nenhum bicho de 7 cabeças para vocês, não. Muito pelo contrário. Bom, então, bora fazer a nossa última enquete? Vamos lá? Vamos fazer a nossa última enquete. Vamos pensar aqui. Eu vim agora uma pergunta interessante aqui. Serra do Mar, realmente. Nossa última enquete de hoje. O que nós tratamos mais recentemente ou agora foi sobre movimentos de massa ou sobre movimentos humanos. Sim ou não? Aberta a enquete. Foi sobre movimentos de massa ou foi sobre movimentos humanos? Ou aguardando as... Cristianize, sobre o assunto que nós estávamos tratando, se foi sobre movimentos de massa ou sobre movimentos humanos. Uma pergunta até esdrúxula, mas é só para ver como é que está a gente ter essa temperatura das pessoas que estão conectadas agora, nesse momento, na web. Até agora, 8, 10 responderam. Está diminuindo o quórum. O meu prestígio está devagar hoje. O sim pode ser, se nós estamos tratando de movimento de massa, o sim é sim. Se você está tratando sobre movimentos humanos, o não é não. Ok, Luiz. Anselmo, ok. Vocês estão clicando dentro da aba que aparece para vocês? Sim, não? Que aí fica registrado. E depois eu vou saber quem foi que clicou nas 3 enquetes. Já vou pedir para fazer esse levantamento. Fica mais fácil até de a gente avaliar no futuro. Ok, Giovanni respondeu na enquete. Solange Viana, não aparece para você a enquete, Solange? Mas o que você acha, então? Marca aqui para mim. Estão falando de movimento de... Sim, movimento de massa. Perfeitamente. O que eu peço para vocês? Dá uma lida no material. Tá? Eu mandei para vocês. Revejam esses vídeos. Vejam e revejam os vídeos que estão indexados lá para que vocês possam utilizar para fazer as atividades. Qualquer problema pode passar, tem meu e-mail, eu já disponibilizei lá, inclusive até o meu WhatsApp, mas nós podemos tratar aqui, inclusive, direto na plataforma Ava, ali pelas mensagens. Eu abro ali de manhã, pelo menos eu deixo ligado a parte da minha plataforma, a partir das 8 da manhã ela já está ligada, né? E sintam-se à vontade. Alguém está me perguntando aqui onde está a atividade pós-web. Eu enviei a atividade para diagramação. Acho que ainda não foi postada.
Se ainda não foi postada, tá? Eu vou verificar isso e agora não tem como verificar. Né? Falta 1 minuto para as 9. André e os demais. Bom, vocês teriam que responder essa atividade até hoje às 23h59. Caso ela não esteja postada para vocês, eu prometo dar um retorno amanhã. Tá? Tudo bem para vocês? Então marca aí quem está de acordo com o que eu acabei de falar. Dá um ok aqui para ficar registrado. E assim ninguém fica, de certa forma, prejudicado. Tá? De 35 usuários, 24 usuários ainda estão conectados até o momento e que ficaram até o final da aula. Parabéns. Parabéns, parabéns por terem aguentado essas 2 horas. E eu vou agendar novamente uma outra web para a gente terminar esse assunto. Tá? Tudo bem? Então, a todos, boa noite. Eu vou agendar essa web. E esse material, essa nossa discussão aqui, ela vai estar disponibilizada para vocês, eu acredito, no máximo aí 2, 3 dias. E assim que eu apresentar todo esse material para vocês, eu disponibilizo, me comprometo a disponibilizar esse material e os outros materiais também que julgar necessário. Então, boa noite a todos para vocês. Durmam bem, trabalhem, que algumas pessoas ainda vão trabalhar. E amanhã é outro dia. Abraço.